Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de tecido conjuntivo propriamente dito. É muito importante que você já tenha assistido a minha aula de tecido conjuntivo, aula de introdução, onde eu falo de quais são os tipos, quais são as células, a função, onde ocorre. Então, essa aula está aqui nesse card, clique aqui que ela está ali, completinha para você. Já assistiu? Fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você for uma pessoa que assiste seguidamente as minhas videoaulas, deve ter notado que nesse vídeo a qualidade do áudio e da imagem está um pouquinho inferior. Isso porque ontem a minha câmera super potente deu pau, né? Estragou. E aí eu não posso deixar de postar vídeo. Então hoje fiz uma adaptação, tô com o celular, o áudio tá aqui gravando separado no computador. E embora a qualidade do áudio e do vídeo possam estar um pouquinho menor, te garanto, a qualidade do conteúdo continua a mesma. Pessoal, lembrem-se, existem 4 tecidos básicos: o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido muscular e o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo se subdivide em tecido conjuntivo especial, que aí cai aqui o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o hematopoético e o sanguíneo. Agora, essa aula é sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, que se subdivide em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso. Dentro do denso tem o modelado e o não modelado. Pessoal, o tecido conjuntivo propriamente dito também é conhecido por TCPD e ele é muito abundante no nosso corpo. Basta saber que ele dá suporte para todos os tecidos epiteliais e, além disso, ele constitui a derme da nossa pele, além, é claro, de formar também os tendões e também os ligamentos. Vamos começar falando do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, o que fica logo abaixo do tecido epitelial na nossa pele. Então, obviamente, tem aquela imagem bisurada para você. Fica ligado. Pessoal, o tecido conjuntivo frouxo, ele se localiza em várias regiões do nosso corpo, mas vamos tomar como exemplo aqui na camada papilar da pele. Nessa região, ele fica logo abaixo do tecido epitelial, que constitui a epiderme. Lembre-se, a epiderme, o tecido epitelial, ele não é irrigado. Sabe quando você passa a unha na tua mão e fica branquinho? Isso significa que você lesionou o tecido epitelial, mas você não chegou no tecido conjuntivo. Quando ocorre o sangramento, significa que você perfurou o tecido epitelial, que não é irrigado, e chegou lá no tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele é ricamente inervado e irrigado. E também possui uma consistência mole, ele cede a pressões, ele não está aqui para gerar uma grande resistência. E esse tecido ela tem fibras elásticas e algumas fibras colágenas, mas essas fibras colágenas são bem fininhas. E estas fibras estão dispostas em todas as direções. E como função, esse tecido conjuntivo frouxo, ele faz o preenchimento de espaços e mantém os tecidos unidos. E lembra que eu disse para vocês, o tecido epitelial, ele não tem irrigação. Então é esse tecido conjuntivo frouxo, ele tem como responsabilidade também levar os nutrientes e as trocas gasosas ao tecido epitelial. Além disso, é óbvio, pela posição que ele está, ele atua diretamente na defesa contra infecções e na cicatrização. Uma coisa muito curiosa sobre a cicatrização, você possivelmente deve ter se cortado um pouco mais fundo. Quando o corte é mais fundo, normalmente vai lá ao médico e costura, para evitar aquele queloide. O que é aquele queloide? É quando um corte fundo demais, a cicatrização ela vem pelo tecido conjuntivo. Então, quando o tecido conjuntivo toma conta daquele espaço, forma o que a gente chama de queloide, aquela cicatriz. Pessoal, o tecido conjuntivo frouxo também tem outras funções, mas essas são as principais. Pessoal, as células residentes desse tecido, ou seja, as células que estão permanentemente no tecido conjuntivo frouxo, são principalmente os fibroblastos, os macrófagos e os mastócitos. Mas vale lembrar que alguns livros podem dizer que os adipócitos estão nesse tecido. Isso porque o tecido adiposo, muito embora ele seja considerado um tecido especial, ele pode ser também classificado como um tipo especial de tecido conjuntivo frouxo. Mas eu tenho uma aula exclusiva para o tecido adiposo. E existem várias células que apenas passam pelo tecido conjuntivo frouxo. Essas células são chamadas de transitórias.
Isso porque ele está num local muito específico, num local onde tem uma passagem celular muito grande. Agora vamos falar do tecido conjuntivo propriamente dito denso, que tem o modelado e o não modelado. Vamos começar falando do não modelado. Pessoal, o tecido conjuntivo denso não modelado também é conhecido por denso fibroso ou denso irregular. Ele ocorre principalmente aqui na camada reticular da pele, ou seja, logo abaixo da camada papilar, logo abaixo do tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido é pobre em células, mas é rico em fibras colágenas. Essas fibras colágenas são agrupadas em feixes, e esses feixes estão em todas as direções. Isso é muito importante, pessoal, porque esse tecido, ele confere resistência em todas as direções. O frouxo não é para dar resistência, mas o denso sim. E como nós temos que aguentar pressão em todas as direções, as fibras não estão dispostas paralelamente. Elas estão dispostas em todas as direções, porque não importa para onde você pressione a sua pele, ele segura. Portanto, esse tecido tem por função suportar esse estresse mecânico, que gera resistência e elasticidade. Além disso, ele forma cápsula protetora em diversos órgãos, como os rins, o baço, o fígado e testículo. E a principal célula do tecido conjuntivo denso não modelado são os famosíssimos fibroblastos, e eles ficam separados por esses feixes de fibras colágenas que tem nesse tecido. Mas também tem mastócitos e macrófagos. E agora vamos falar do tecido conjuntivo denso modelado. A diferença entre o não modelado e o modelado é que este tecido modelado possui as fibras colágenas dispostas em uma única direção, o que gera uma resistência ainda maior, mas não é para todas as direções, e sim apenas num sentido. Veja essa imagem. Pessoal, esse tecido ocorre nos tendões principalmente, mas é óbvio. Os tendões precisam aguentar pressão apenas em um sentido. Imagine o teu tendão de Aquiles, esse que fica no teu pé, no teu calcanhar. Você movimenta o pé principalmente no mesmo sentido, para cima e para baixo. Para esse movimento, o tecido conjuntivo denso modelado oferece muita resistência. Agora veja as características. Esse tecido tem predominantemente fibras colágenas, e essas fibras colágenas estão arranjadas paralelamente e muito compactadas. Portanto, elas formam os tendões e o ligamento. Elas têm muita resistência e, obviamente, são pouco elásticas. Os tendões e os ligamentos são muito pouco elásticos. A principal célula desse tecido são os fibroblastos. Gente, se você não se lembra das funções das células que eu citei nessa aula, é porque você ainda não olhou minha aula de tecido conjuntivo. Olha ela lá, tá aqui no card, já falei para vocês. Lá eu falo de cada uma das células e da função de todas elas. Pessoal, e assim chegamos ao final de mais uma videoaula muito simples e que eu espero que tenha ficado boa. Eu digo boa quanto à qualidade do áudio e da imagem, uma vez que eu estou no celular, né? Brincadeira, faz parte. Gente, não esquece de deixar aquele teu like felpudo e se você não for inscrito no meu canal, é um grande prazer recebê-lo lá. Então te inscreve e vem comigo estudar biologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.